Será que está a tomar conta das finanças da sua empresa? O meu nome é Mariana Lima, eu sou coach empresarial e há vários anos que acompanho empresários na aceleração dos resultados das suas empresas, ao mesmo tempo que contribuo também para o seu desenvolvimento pessoal, empresarial e também aqui tento contribuir para uma melhor gestão do seu tempo. Hoje quero falar especialmente aqui da parte do controle financeiro da empresa e da forma como gere o dinheiro na sua empresa. E porquê? Porque realmente há umas semanas estive a analisar o relatório do INE relativamente à saúde financeira das empresas. E uma das conclusões é que apenas 35% das empresas sobrevivem mais do que 5 anos. Ou seja, 65%, mais ou menos, aproximadamente, 65% das empresas morrem nos primeiros 5 anos. E quando olhamos ainda em mais detalhes, chegamos à conclusão que, partindo isto entre empresas individuais, portanto pessoais, e as sociedades, chegamos aqui à conclusão que o número é ainda mais gritante nas unipessoais, em que 72,8% das empresas morrem efetivamente nos primeiros 5 anos. Quando olhamos para as sociedades, o número é bastante diferente, temos apenas 37,5% das empresas a morrer nos primeiros 5 anos, dado haver um peso muito maior nas unipessoais, portanto daí efetivamente termos aqui a média dos 65%. Mas então vamos nos focar aqui neste universo em que 72,8% das empresas morrem nos primeiros 5 anos, que são empresas unipessoais, portanto empresas que têm um único sócio e que normalmente acaba por haver aqui alguma mistura entre a vida profissional e a vida pessoal. Não sei se é o vosso caso ou não, mas eu conheço muitos empresários que, a partir do momento em que têm uma empresa, a empresa paga todos os custos. Alguns, obviamente, que dão aqui a desculpa da otimização fiscal e que, em alguns casos, poderá ter aqui alguma verdade. Agora, o que é que eu acho que aqui é crucial? Primeiro, é ter uma noção clara daquilo que é a empresa, daquilo que é a esfera pessoal, tentar ao máximo separar as duas coisas e mesmo que não o façam do ponto de vista que haja aqui zonas cinzentas em que efetivamente por questões de otimização fiscal nós possamos, sem obviamente recorrer a nenhuma ilegalidade, mas possamos pôr alguns custos na empresa, é crítico que do ponto de vista de contabilidade analítica, que vocês tenham uma noção clara de que, ok, isto é pessoal, isto é empresarial, para em todos os momentos terem uma noção clara de como é que está a operação da vossa empresa. Porquê? Porque senão eu tenho sempre a desculpa, está bem, isto não está a dar dinheiro, mas é pelos meus custos pessoais que estão aqui. Isto não está a correr muito bem, mas é pelos meus custos pessoais que estão aqui. E se eu não tiver uma noção clara do que é uma coisa e do que é outra, acaba por estar ali sempre um bocadinho cinzento e eu não ter uma noção muito clara daquilo que se está a passar. Portanto, do ponto de vista analítico interno, isto tem que estar claríssimo. Do ponto de vista fiscal, obviamente dentro da legalidade, eu entendo que possa haver aqui alguns terrenos cinzentos. Mas também há aqui um ponto que eu acho que é crítico, que é a preocupação ou a despreocupação em não capitalizar a empresa. Todas as empresas precisam de fazer investimentos e para isso precisam de ter reservas, de ter dinheiro na conta bancária. Obviamente que podemos sempre recorrer à banca, mas tentar evitar isso ao máximo, tentar que haja aqui alguma autonomia financeira, que a conta bancária esteja confortável para cobrir despesas durante alguns meses, para que, numa eventualidade, eu não fique totalmente descalço. Portanto, cuidado, que as empresas fizeram-se para dar dinheiro, as empresas fizeram-se para também ter
aqui alguma almofada e as empresas fizeram-se também para estar a reinvestir, porque é nesse reinvestimento que eu vou conseguir crescer e passar a minha empresa para outros patamares. Uma das questões, e que vem muitas vezes com esta questão da otimização fiscal, é recorrer a alguns investimentos ou a algumas despesas desnecessárias. Nomeadamente, e uma que acontece milhares de vezes, é, por exemplo, o parque automóvel. Não é? Obviamente que o empresário precisa de um automóvel, e eu percebo isso, mas se calhar não precisa de ter um grande automóvel, ou se calhar não precisa trocar de automóvel de 4 em 4 anos, ou se calhar pode efetivamente, em vez de ter 2 carros, ter só um. Enfim, muitas vezes, quando nós sentimos que a conta bancária da empresa está recheada e que até vamos chegar ao final do ano e que até vamos pagar muitos impostos, somos impelidos a fazer alguns gastos que possam ser eventualmente desnecessários. Alguma viagem a mais, ou temos que gozar a vida, claro que sim, mas tenham em muita atenção que a capitalização da empresa é uma coisa importantíssima. Há uns anos eu lembro-me de um empresário que me quis convencer que ia comprar um carro e ainda por cima era um carro elétrico, portanto que tinha algumas vantagens do ponto de vista fiscal, mas que era um carro que custava para cima de 100 mil euros. E eu lembro-me de estar a discutir com ele que se calhar em vez de comprar o carro, que embora fosse efetivamente um bem que ele valorizava, mas era um bem que em termos de retorno financeiro tinha zero, e a alternativa que eu lhe dei foi efetivamente comprar um apartamento para rentabilizar. E aquilo houve ali momentos de discussão. Felizmente acabou por comprar o apartamento, mas para ele não era linear que o apartamento fizesse mais sentido do que o carro. E volto a dizer, obviamente que tinha ali alguns benefícios fiscais, até maiores do que o apartamento, mas enquanto um era claramente um bom investimento, o outro era apenas um custo, e todos nós sabemos o que é que acontece aos automóveis quando eles saem do stand, imediatamente têm uma desvalorização e, portanto, não são garantidamente um bom investimento. O outro ponto que eu queria falar-vos hoje relativamente aqui aos cuidados a ter, portanto, cuidado com a mistura entre o pessoal e o profissional, cuidado com os gastos que não são essenciais para o negócio, e o terceiro, que acontece também muitas vezes, é que temos alguns custos que podem eventualmente não estar a ser reportados de forma legal, ou seja, que estamos a fazer aquilo que muitas vezes se chama, não é, o pagar por fora. Eu entendo que, nomeadamente, e isto acontece muitas vezes com prémios, com horas extras, com bónus que nós queiramos dar aos nossos colaboradores, eu percebo que a carga fiscal sobre salários é enorme e, portanto, que a tentação para fazer aqui um pagamento por fora que é grande, e eu entendo, mas desaprovo absolutamente. Há algumas formas legais de pagar prémios e pagar aqui horas extra e tudo mais, que já têm alguns benefícios, que podem eventualmente não pagar a sua hora social, que podem eventualmente ter aqui alguns benefícios, portanto, informem-se com o vosso contabilista e até com os bancos, porque eles também têm algumas soluções, mas o facto de eu não estar a colocar as despesas de forma legal tem aqui vários contrapontos, não é? O primeiro, e de uma forma muito direta, é que eu estou efetivamente a não conseguir olhar para os números da minha empresa e ver a realidade. Há ali uma realidade e depois há uma realidade paralela. Mesmo que ela exista, mais uma vez, aquilo que eu vos aconselho absolutamente é, quer do ponto de vista de receitas paralelas, quer do ponto de vista de custos paralelos,
tenham um registro só para vocês de tudo aquilo que está a acontecer, tudo aquilo que está a sair, tudo aquilo que está a entrar. Porque, efetivamente, vocês têm que ter um controle absoluto do que é que está a acontecer na vossa empresa. E o segundo ponto que eu acho que, para além do não controle, é efetivamente que depois há muitos custos, quando estamos a falar do lado dos custos, há muitos custos que vocês estão a ter e que não estão a ter repercussão em termos de demonstração de resultados e que depois em termos de impostos que vão ser muito prejudiciais. Eu há muito pouco tempo tive uma reunião com um empresário, um diagnóstico, portanto não conhecia aquele senhor, e fiz-lhe algumas perguntas e ele disse-me que estava a pagar 20 mil euros de imposto por ano, portanto, como o IRC anda à volta dos 20%, 21% e 17%, portanto, vamos fazer uma média de 20%, queria dizer que aquele senhor tinha pelo menos 100 mil euros de lucro. Portanto, se aquele senhor tinha 100 mil euros de lucro para pagar os 20 mil euros de imposto, era suposto ter muito dinheiro de fluxo de caixa positivo a entrar. E eu perguntei-lhe se tinha dívidas em atraso, disse que não, portanto que a conta de clientes estava muito organizada, mas que não tinha a mínima noção o que é que estava a acontecer, porque é que a conta bancária não estava a acompanhar os lucros. E depois fiz-lhe algumas perguntas relativamente aqui à área de pagamentos, obviamente de uma forma cuidada, não é? Porque é sempre, obviamente, uma coisa sensível, e percebi que, efetivamente, havia aqui muitos pagamentos por fora e que, provavelmente, depois não entramos em pormenor, mas que provavelmente era isso que estava a impedir que houvesse este controle. Portanto, havia lucro, havia muito lucro, mas a conta bancária estava constantemente ali a bater na trave. Porquê? Porque havia pagamentos a fornecedores sem fatura, porque havia prémios a pagar aos colaboradores sem registro, enfim, havia ali muita informação a passar por fora e o que fazia com que este empresário não tivesse sequer a noção daquilo que estava realmente a acontecer. E, portanto, a minha sugestão para vocês, hoje, para controlarem melhor as finanças da vossa empresa, é que tentem fazer as coisas o mais certinho possível, que tentem, mesmo que do ponto de vista, lá está, fiscal, a coisa seja ligeiramente diferente, porque ainda estão aí em situações para trás, ou porque eu sei que há muitas situações dessas, pelo menos construam o vosso modelo, um vosso modelo de controle financeiro que vos permita realmente fazer um controle muito fiel e não gastem aquilo que não precisam de gastar, sejam muito controlados do ponto de vista do investimento, para que efetivamente consigam ter aí o vosso pezinho de meia, ter aí uma almofadinha muito confortável e para investir nas coisas que realmente vão fazer o vosso negócio crescer. Não vale a pena estar a investir em coisas supérfluas. Não estou com isto a dizer que vocês, enquanto empresários, não podem ter uma boa vida, não podem usufruir da vossa vida, mas façam isso através do vosso salário, daquilo que é o vosso salário, daquilo que são as vossas poupanças pessoais. Não usem a empresa para ter esse estilo de vida. A empresa serve para crescer, para investir em si própria e para se autoalimentar. Não serve para alimentar a sua vida de empresário. Aí sim é uma questão de ter um bom salário e de ganhar os seus prémios, os seus dividendos, caso já não saiba o que é que há de fazer ao dinheiro da empresa, mas sempre que possível reinvista o valor criado pela empresa na própria empresa para que ela continue a crescer. Eu fico por aqui, espero ter ajudado e se tiver alguma questão, coloque aqui nos comentários que eu vou estar atenta e vou sempre responder às suas dúvidas. Até já!